recebi com alegria, mas também com muito temor, porque é uma responsabilidade muito grande de estar aqui à frente, de ser portador da palavra de Deus e ainda mais estar na minha casa e falar aos irmãos. Mas Deus foi misericordioso e apesar da minha vida, Ele me usou durante o preparo do sermão. Foi momentos difíceis porque eu estava lá no Ibel com provas e tudo mais para fazer, mas eu não estava em paz enquanto eu não terminasse o sermão. E realmente, por graça e misericórdia de Deus, Ele está pronto e que Deus possa me usar esta noite. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, do versículo 5º ao versículo 8º. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5º ao 8º. A palavra do Senhor diz assim: E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Oremos. Senhor Deus Pai, louvado seja o teu santo nome, Pai, nesta noite. Eu venho te pedir por este momento, ó Pai, de pregação. Ó Pai, que não seja eu aqui na frente, mas o Senhor falando através de mim, ó Pai. Eu te agradeço porque o Senhor, ó Pai, foi compassivo e misericordioso para com a minha vida. Mesmo não merecendo, não sendo digno de estar aqui, o Senhor assim me chamou, assim o Senhor me capacitou. E que nessa noite eu possa passar, ó Pai, amada igreja, aquilo, ó Pai, que o Senhor falou comigo. Ó Pai, que o meu eu venha diminuir, ó Pai, cada vez mais, para que o Senhor, ó Pai, possa crescer em mim. Ó Pai, que a atenção não seja dada, Senhor, ao pregador, mas àquele a quem se prega. A Ti, ó Pai, que é o único, é exclusivo, ó Pai, que merece toda a honra e toda a glória. Assim eu louvo o Teu santo nome. Amém, Senhor. A oração parece uma completa loucura, isso que eu acabei de fazer. Como pode o homem comunicar com o próprio Deus em qualquer tempo e em qualquer circunstância? Se a quem oramos é o Senhor de todo o universo, aquele que criou os céus, criou o mar, aquele que é dono de tudo, como pode o miserável, habitante de um pequeno planeta que integra o sistema solar, que por sua vez é somente uma parte minúscula de uma galáxia chamada Via Láctea, composta por mais de 100 bilhões de estrelas relativamente semelhantes ao Sol. Mesmo não havendo seres inteligentes em outros planetas, senão apenas neste, como pode Deus ouvir as nossas orações diárias, que pelo menos mais de 2 bilhões de cristãos fazem diariamente? Qual é o sentido de orar? Somente pelo perdão. O texto que eu acabei de ler o texto que meditaremos nessa noite se encontra em um dos mais famosos sermões que temos na Bíblia, que é o Sermão do Monte. Mateus diz que o Sermão do Monte é o resumo do ensino de Jesus durante todo o seu ministério. E no texto lido, Jesus encontra-se numa montanha, não num pico, como muitas vezes nós achamos que ele está, mas numa planície. E ali, sentado, como os mestres ensinavam os seus discípulos naquela época, ele falava com os seus discípulos. E sobre nesse contexto, o tema que nós iremos abordar hoje na pregação é oração, um meio de comunhão com Deus. Quando a oração gera comunhão? A oração gera comunhão quando?
atentemos ao versículo 5. E quando orares, não serei como os hipócritas. Jesus ensina aos seus discípulos como se deve orar. Mas antes de tudo, ele os adverte: não sereis como os hipócritas. Na tradução do grego, hipócrita seria um artista. E a sua utilização no Novo Testamento, o hipócrita é alguém que finge ter um relacionamento com Deus, finge que ama a justiça, mas que na verdade é interesseiro e está enganando a si mesmo. No Velho Testamento, o Senhor, nas palavras de Isaías, diz: o Senhor disse: vimos que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29, versículo 13. Em Mateus 23, há várias advertências de Jesus aos escribas e aos fariseus, os chamando de hipócritas. Por quê? Porque as suas obras não eram aceitas por Deus, pois procediam de corações não purificados. A nossa confissão de fé, no seu capítulo 16, no artigo 7, diz o seguinte: as obras feitas pelos não regenerados, ou seja, para aqueles que não foram lavados pelo sangue de Jesus, embora não sejam quanto à matéria, coisas que Deus ordena e úteis tanto a si mesmos como aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente, segundo a palavra, nem para um fim justo, para a glória de Deus. São, portanto, pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça dele. Não obstante, negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Portanto, Jesus usava a palavra hipócrita para indicar o caráter e a motivação do coração do homem. Temos sido como os hipócritas? Não cabe nós julgarmos essa noite, mas antes avaliemos as nossas atitudes em relação às nossas motivações. Jesus continua dizendo e explicando como os hipócritas oravam. Versículo 5 ainda diz: porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Jesus continua falando, e aqui o significado de orar em pé mostra que tais hipócritas buscavam lugares de destaque. Apesar de ser uma prática daquela época, as pessoas orarem em pé, os hipócritas oravam por questão de destaque, buscavam nas sinagogas lugares de destaque para orar. E assim como nós podemos ver na parábola, lá no Evangelho de Lucas 18, capítulo 18, versículo de 9 a 14, onde o fariseu, posto de pé, orava de si mesmo para si mesmo. Orar nos cantos da praça, como vimos aqui no texto, expressa que tais hipócritas nem esperavam chegar à sinagoga para poder orar. Eles, enquanto caminhavam a caminho da sinagoga, paravam no meio da rua, provavelmente onde havia maior aglomerado de pessoas, e ali eles faziam as orações. Para quê? Para serem vistos dos homens. Essa noite muitos podem estar pensando: ok, eu não oro, eu não busco lugar de destaque aqui na igreja para orar, eu não oro em pé, enquanto eu venho à igreja, eu não paro no meio da rua para fazer oração. Tem coisa pior, muitas vezes a gente nem ora. Porém, o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, com essa advertência, era muito mais do que como orar e quando e onde orar, se em pé, ajoelhado, se aqui na frente ou a caminho da igreja, mas sim o propósito do nosso coração em orar. Novamente, a nossa confissão de fé, no capítulo 21, no artigo 6, diz: agora, sobre o Evangelho, a oração ou qualquer outro ato religioso não é restrito a certo lugar, nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se ofereça ou para qual se dirija. Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. Tudo, tanto em família, diariamente, e em secreto, estando cada um sozinho. Assembleias públicas, como esta aqui, que não devem ser descuidadas, voluntariamente desprezadas ou abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporciona ocasião. Não é a forma
nem o local que está o problema, mas sim a intenção do nosso coração em orarmos. Se oramos simplesmente por orar, ou se é algo prazeroso em nossas vidas. Continuando o versículo 5, Jesus conclui dizendo que tais homens, esses hipócritas, já receberam a sua recompensa. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Que recompensas eram essas? Os hipócritas faziam as suas obras, faziam as suas orações, jejuavam para que outros vissem neles homens espirituais, e esperavam deles o reconhecimento de que eram homens santos ou homens espirituais. A hipocrisia, meus irmãos, nos leva a ter uma vida pautada no reconhecimento de homens, e é quando oramos simplesmente pelo dever. Se não temos hábito de orar, se não temos uma vida de oração, mas oramos nas reuniões de orações, oramos em público, muitas vezes nos pegamos falando palavras difíceis, simplesmente para que aqueles que nos escutam vejam em nós, nossa, que rapaz culto, que rapaz santo, que rapaz espiritual. Mas tudo isso é hipocrisia. E Deus não ouve orações feitas com estes propósitos, pois esse tipo de oração não gera comunhão com Deus. O mesmo para aqueles que só oram de vez em quando. Para todos estes, Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 9, diz o seguinte: os que desviam os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Portanto, aqueles que não oram frequentemente, que não têm uma vida de comunhão com Deus, que não segue a palavra, que não medita nela dia e noite, que está fora dos caminhos do Senhor, a sua oração é abominável ao Senhor. Portanto, para termos uma comunhão com Deus através da oração, é necessário que a nossa oração não seja hipócrita. Deus não repara o lugar, Deus não repara a forma com que oramos, mas o propósito do nosso coração em orar. Nós temos buscado a Deus em oração por quais motivações? Quando eu vou orar a Deus, qual é a minha motivação em estar buscando Ele em oração? Simplesmente para que homens vejam o quanto espirituais nós somos? Ou realmente a motivação na busca e oração está no anseio da comunhão com Deus? O famoso pregador já falecido, Dr. Martin Lloyd-Jones, cita uma frase em seu livro Estudos do Sermão do Monte. A seguinte frase: a oração é a mais elevada realização do ser humano, é a mais nobre atitude. Nunca o homem se mostra tão grande como quando entra em comunhão, em contato com Deus. Mas também a oração gera comunhão quando? Voltemos a nossa atenção ao versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. A oração gera comunhão quando há intimidade entre você e Deus. Jesus inicia o versículo 6 com um pronome, como uma pessoa singular, tu. Até então, Jesus falava aos seus discípulos na segunda pessoa do plural, vós. Como a gente pode observar o verbo orares, quando vós orares. Mas agora, Jesus quer tratar especificamente com o indivíduo. Tu. A versão NVI diz, mas quando você orar. Neste versículo, Jesus nos ensina a forma como devemos orar e também a quem nós oramos. Nos versículos seguintes, nós temos a famosa oração do Pai Nosso, a oração dominical. Jesus ensinou assim aos seus discípulos que esse deve ser o modelo de oração. Mas antes de orarmos da seguinte forma, os versículos que antecedem, é o que nós estamos meditando essa noite, não estão aqui por acaso. Jesus aqui quer nos ensinar quanto à forma como nós devemos orar. Jesus agora quer tratar especificamente com o indivíduo no singular, com você. Dr. Martin Lloyd-Jones novamente diz que nós devemos nos atentar
que a grande questão quando oramos em qualquer lugar ou ocasião é que devemos entender que nos estamos aproximando de Deus. Assim deve ser a nossa ideia. Quando estamos orando aqui na frente, ou estamos orando no nosso quarto, ou em qualquer situação, o que deve estar e rodear a nossa mente e o nosso coração é que nós estamos em oração, nos aproximando de Deus. Não importa o lugar ou a ocasião. E Jesus aqui, ao ensinar seus discípulos e nos ensinar, Ele não está advertindo que não podemos orar em público e nem que devemos usar isto como desculpa para não orar ou deixar de orar em público ou ouvir nas reuniões de oração. Mas os seus ensinos transcendem as palavras escritas. O que Ele quer nos ensinar é que devemos nos achegar a Deus. E ao orarmos, fazemos isto com toda sinceridade e dedicação, não nos importando com quem está ao nosso redor. Agora é só você e Deus. Enquanto você estiver na presença de Deus em oração, exclua-se de tudo aquilo que te rodeia e de você mesmo. Ao dizer, entra no teu quarto e fechada a porta. O quarto aqui seria como um depósito das casas antigas. Seria uma sala tesouro, onde seria o único cômodo da casa, que teria uma chave para você trancar. Então aqui Jesus, e também Jesus expõe que devemos buscar a Deus no mais íntimo do nosso coração. Mais que um espaço físico, a ideia também de que um quarto que seja um lugar onde você possa ter intimidade com Deus, sem que nada te atrapalhe. Quantos aqui têm dificuldades de concentração? Distrai-se com qualquer tipo de barulho, até mesmo o tic-tac do relógio ou a goteira da pia. Eu mesmo tenho muita dificuldade em me concentrar, principalmente quando estou em oração. Então, lá no IBEL, no período da noite, é onde eu prefiro ter a minha hora de comunhão com Deus. É onde o meu companheiro de quarto já está dormindo, e ali no silêncio de tudo, eu consigo me concentrar, e ali tem intimidade com o Pai. Não que outras horas dos dias eu não esteja em oração, mas é importante, e é que Jesus nos ensina, que nós devemos ter uma hora do dia, temos essa intimidade com Deus. Jesus sabe como as nossas mentes funcionam, e nos aconselha a procurar um local silencioso, onde podemos orar sem qualquer interrupção. Ele é o maior exemplo que nós podemos ter. Nós vemos nos relatos do Evangelho, Jesus se retirando no meio dos discípulos, no meio da multidão, e indo a sós, orar no jardim de Getsemane. Devemos ter o nosso quarto, um lugar onde possamos excluir os acontecimentos externos e principalmente de nós mesmos. Pois não adianta nós entrarmos nesse quarto e a nossa cabeça estar ligada no mundo, estar ligada nas coisas que aconteceram em nós mesmos. Então nós devemos nos excluir. E é isso que Jesus quis dizer ao entrar no seu quarto. Entra no teu quarto. Podemos assim entrar nesse quarto quando estamos sozinhos, quando estamos caminhando pela rua ou quando estamos numa reunião de oração. Entramos no quarto quando estamos em comunhão com Deus. Ninguém sabe o que fazemos lá. A continuidade deste versículo diz: orarás ao teu Pai que está em secreto. Jesus nos ensina que nós devemos orar ao nosso Pai. Encontramos na palavra Pai mais um grau de intimidade. Em Gálatas, no capítulo 4, vemos a nossa filiação em Jesus Cristo. Pela fé em Cristo, somos filhos de Deus. Quer mais intimidade que um pai para com seu filho? E através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, morrendo pelos meus e pelos seus pecados, é que podemos então nos achegar diante do Pai e chamá-lo: Abba, Pai, meu Paizinho. É só através do sacrifício que podemos nos achegar diante do Pai e ter este grau de intimidade. E através dessa comunhão é que podemos confiar em Deus e assim derramar o nosso coração diante dele.
como vemos a declaração do rei Davi, no Salmo 62, no versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Quanto mais nos entregarmos a Deus, quanto mais intimidade nós tivermos com Ele, mais comunhão adquirimos e sentimos mais desejo de estar na sua presença. Vocês sentem isso? Quantos aqui sentem desejo, sentem prazer de estar em comunhão com Deus? Quantos aqui anseiam pela hora preciosa como nós acabamos de cantar no hino? Nós ansiamos por nos achegarmos diante de Deus, derramar o nosso coração e falarmos com Ele. Se nós não ansiamos por isso, se nós não temos desejo por isso, algo de errado está acontecendo em nossas vidas. Há uma frase que diz que da mesma forma que é impossível um ser humano viver sem respirar, é impossível um cristão viver sem orar. Para completar essa ideia, outro teólogo famoso, Paul Washer, diz: quanto menos você ora, mais difícil torna-se orar. Quanto mais você ora, mais desejo você tem de orar. Quanto mais você ora, mais você é levado a orar. A oração, meus irmãos, nos leva a ter um alto grau de intimidade com Deus, onde confessamos somente a Deus os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas lutas, os motivos de alegria, os motivos de tristeza. É somente a Deus que nós podemos nos achegar, derramar o nosso coração diante dele e assim confessar. Também nós devíamos consultar a Deus primeiramente, antes de tomar qualquer decisão. Desta forma, Deus se torna o nosso maior amigo e podemos caminhar durante a nossa vida toda de mãos dadas com Ele. Este é o Pai que está em secreto e que nos vê em secreto, onde não precisamos fingir quem nós não somos, pois Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Deus conhece o mais íntimo do seu coração. Então, quando nos achegarmos diante de Deus, não precisamos buscar palavras difíceis, não precisamos ser todo formal, apenas derrame o seu coração na presença dele. É isso que é comunhão, é isso que é ter comunhão com Deus. E aqui, ainda no versículo 6, no finalzinho diz: e fechada a porta orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando eu fui estudar esse texto e buscar nos comentários bíblicos qual recompensa era essa, eu busquei, nenhum comentário falava. Falei: meu Deus, que recompensa é essa quando nós temos, quando nos achegamos diante de Ti? Os hipócritas, as recompensas que eles buscavam era o reconhecimento dos homens, mas a nossa recompensa está em Deus. Hebreus 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aí eu compreendi um pouco mais. A recompensa de nós nos achegarmos diante de Deus é única e exclusivamente de poder nos comunicar com Ele. Quer algo melhor? Quer algo melhor do que falar com o próprio Pai? Com Deus, o Criador dos céus, o Criador da terra, que apesar da sua glória, Ele se importa conosco, Ele ouve a nossa oração. Os Salmos diz que Ele se inclina para nos escutar. Por último, a oração gera comunhão quando há dependência. Do versículo 7 ao versículo 8: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Antes de Jesus falar a respeito da dependência, ele mais uma vez adverte os seus discípulos para que
não nos assemelhemos aos gentios. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Os gentios, quando oravam, usavam de vãs repetições. E os comentários bíblicos dizem que vãs repetições, em algumas traduções antigas da linguagem do original, do texto original, trazem as seguintes opções: tagareleis demais, useis muitas frases, não digais coisas ociosas. Parece bem provável que a palavra vãs repetições não indica simplesmente o fato de falar a mesma coisa, mas o falar sem sentido. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 26, nós vemos o povo adorando ao Deus Baal e oravam desde manhã até o meio-dia, repetindo a mesma oração: Ah, Baal, responde-nos! Ah, Baal, responde-nos! Imagine, meus irmãos, desde manhã até o meio-dia, orando a mesma coisa. Porém, não havia uma voz que respondesse. Eles oravam para um Deus que não existia. Eles oravam para um Deus morto, para um Deus que não existe. Porém, nós podemos orar para um Deus vivo, para um Deus que escuta as nossas orações, que não se limita a um pedaço de madeira, a um folheto. Nós oramos a um Deus vivo, que pode escutar as nossas orações. Porém, quantas vezes nós oramos a Deus com palavras que não mais fazem sentido para nós? Quantas vezes nós chegamos a Deus com palavras, com frases prontas, orações prontas? Fazemos uso, sim, de vãs repetições, pois a oração tornou-se um hábito rotineiro em nossas vidas. Rotineiro, tudo que cai na rotina, se torna algo mecanizado. Devemos, sim, ter disciplina em buscar a Deus em oração, reservar um tempo da nossa vida em oração. Mas a partir do momento que isso torna-se rotina, uma rotina, quem gosta da rotina? A rotina é algo desagradável. E quando a oração é algo mecanizado, onde eu ligo o piloto automático e não sei mais do que eu estou falando, quantas vezes pensamos que pelo nosso tempo de oração, Deus responderá às nossas orações? Não é pelo meu muito falar, não é as frases que eu uso. Deus ouve sim as nossas orações. No tempo dele, ele há de responder. Devemos orar pelo prazer, unicamente pelo prazer de estar em comunhão com Deus, e não pelo dever de orar até que a minha oração seja respondida. Devemos sim ser persistentes e orar. Oração, certa vez eu disse, que não muda o caráter de Deus, não muda os pensamentos, não muda o desejo de Deus, mas muda o nosso coração. Então, devemos sim orar e se colocar diante de Deus. Se aquilo que pedimos for da sua vontade, Ele responderá. Se não for, Ele irá mudar o nosso coração, para que possamos entender a vontade de Deus. Deus não nota o tempo, não olha as palavras que eu usei na minha oração, mas olha a qualidade, a devoção da minha oração. Oramos porque somos totalmente dependentes de Deus e precisamos dele e da sua comunhão. Continuando no versículo 8. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tens necessidade. É através de uma total dependência de Deus que compreendemos o quanto Deus supre as nossas necessidades. Quando nós não temos essa dependência de Deus, nós não sabemos o que é necessidade para nós. Muitas vezes não achamos dependência de Deus, porque colocamos todas as decisões das nossas vidas em nós mesmos. Não consultamos a Deus em oração antes de tomar qualquer atitude. Apenas confiamos em nossos sentidos, em nossas experiências, nas experiências dos outros. E depois disso, só comunicamos ao Senhor: Ah, Pai, comprei um carro. Ah, Pai, comprei uma casa. Na compra de uma casa, na compra de um carro, calculamos, fazemos todo o orçamento e por fim realizamos a ação sem qualquer dependência a isso. É muito claro quando o Salmo 37, capítulo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É muito lindo, mas é muito difícil.
Dependência de Deus exige entrega e confiança. E desenvolvemos uma dependência de Deus através da oração. A coisa mais louca do que a oração, sabemos que Deus é soberano, sabemos que Ele conhece todas as coisas, e mesmo assim, muitas vezes, nossa mente nos questiona. Então, se Deus sabe de tudo, por que eu devo orar? Se Deus sabe de tudo. Mas é justamente por Deus ser soberano, é que Ele determinou que o homem orasse. Assim como Ele determinou que o homem se alimentasse, bebesse para sobreviver, Ele determinou ao homem que o homem orasse. A soberania divina não contradiz a nossa responsabilidade de orar. Mais uma vez eu afirmo que através da oração é que criamos comunhão com Deus. E nessa comunhão, Paulo afirma em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19: "E o meu coração, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Somente através da comunhão com Deus, da nossa dependência dEle, em Cristo Jesus, que cada uma de nossas necessidades são supridas. No final do versículo 8, diz assim: "Antes que lhe peçais, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade, antes que lhe peçais." Tal é a magnitude de Deus, seu poder, a sua maravilha, a sua graça, que através da onisciência, da onipresença, tão bem retratada no Salmo de 139, vemos o quanto Deus o conhece. E assim como diz no versículo 4, "Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces." Antes mesmo de expressarmos em palavras, Deus já conhece o mais íntimo do nosso coração e sabe das nossas necessidades. Eu queria que a igreja abrisse a Bíblia agora em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Eu convido a todos a lerem comigo. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Acharam? Vamos ler. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e o que pensamos em pedir, conforme o seu poder que opera em nós. Esse é o nosso Deus, em que nós devemos ter comunhão com Ele. E é através da oração, da busca incessante, que nós podemos ter essa comunhão. Concluindo, meus irmãos, portanto, vimos que a oração torna-se um meio de comunhão com Deus, quando a nossa oração não é hipócrita. Quando a nossa oração há intimidade entre você e Deus, e quando há dependência total de Deus. Eu quero concluir com uma ilustração da vida de George Miller. Muitos não conhecem, George Miller foi um grande missionário por volta dos anos 1800. Ele foi missionário em Londres. E lá ele pregou em igrejas, mas o seu ministério ficou totalmente dedicado ao orfanato. Ao ler a sua biografia, vemos o quanto George Miller era um homem de oração. Certa vez não tinha alimento para todas as crianças. E eles perguntaram: "Nós não temos alimento, como nós vamos tomar o café da manhã?" George Miller disse o seguinte: "Coloque a mesa e vamos orar, como fazemos toda manhã." Então, colocaram a mesa, sentaram à mesa e oraram. Daqui a um tempo, bateu na porta e
para sua surpresa, era um leiteiro. O seu carro que conduzia para a entrega de leite havia quebrado próximo dali. E até o conserto ia demorar muito. Então o leite ia estragar. Então esse leiteiro foi até o orfanato e entregou. Logo depois veio o padeiro, bateu na porta. Olha, esses pães queimaram e os meus clientes não aceitam. Você aceita? Lendo sua biografia, George Miller era um pouco tanto quanto metódico e começou a fazer anotações das suas orações. Lemos que houve resposta a mais de 50 mil orações. George Miller, no começo do seu ministério, tomou um propósito: não vou depender de homens, apenas de Deus. Em todo o seu ministério, ele nunca pediu nada para homens. E Deus supriu cada uma de suas necessidades. Sobre a análise destes 3 pontos, sem hipocrisia, com intimidade e dependência, vimos na pessoa de George Miller um exemplo de homem de oração, como tem tantos outros homens de oração, exemplos grandes de homens piedosos, mas que ficaram só na história da nossa fé cristã. Será que daqui 100, 200 anos, essa igreja, será reconhecida como uma igreja de oração? Cada um será reconhecido como homens piedosos que buscavam a Deus em oração? Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de oração. E é através dele que podemos voltar a ter comunhão com Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Oremos. Senhor Deus Pai, louvado seja, Pai, o teu santo nome. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra lida. Senhor, descobrimos, ó Pai, que realmente através da oração é que nós podemos ter comunhão com o Senhor. Foi por Jesus Cristo, ó Pai, morto, ó Pai, pelos meus pecados, pelos pecados de cada um aqui, ó Pai, é que o Senhor nos deu livre acesso a Ti. E assim, ó Pai, podemos nos achegar a Ti e ter intimidade. Ó Pai, chamá-lo de Abba Pai, meu Paizinho. Ó Pai, obrigado por tamanha comunhão. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor assim nos permitiu que nos achegássemos ao Senhor. Mesmo tão pequenos, ó Pai, não merecendo, Senhor, o Teu amor. Mesmo assim, o Senhor olhou para nós com olhos de misericórdia. Meu Pai, incomoda o coração de cada irmão aqui. Que possamos desenvolver, ó Pai, uma vida de oração, assim como não é possível viver, ó Pai, sem se alimentar. Ó Pai, como é possível nós, cristãos, viver sem oração? Ó Pai, sabemos que o tempo, o mundo lá fora, toma o nosso tempo, a nossa rotina, e nós dedicamos o pior do nosso tempo para o Senhor. Ó Pai, inverta, ó Pai, esses valores em nossas vidas. Que possamos, Senhor, buscar intimidade contigo, ó Pai. Intimidade é o que nós queremos, Senhor. Estar no centro da Tua vontade. Ó Pai, queremos depender totalmente do Senhor. Não apenas falar, eu dependo do Senhor, mas vou lá e faço qualquer outra coisa e não consulto a Ti. Que, ó Pai, que possamos desenvolver essa amizade, ó Pai, contigo. Essa intimidade, essa comunhão. Ó Pai, o Senhor não olha a forma com que oramos. O Senhor não olha as palavras. O Senhor não vê, ó Pai, se oramos ajoelhado ou se em pé. Mas o Senhor olha o nosso coração. O Senhor, ó Pai, conhece o mais íntimo do nosso coração. E a nossa recompensa, ó Pai, de tudo isso, não é o reconhecimento de homens, mas, ó Pai, é poder chegar a Ti, é poder ter intimidade contigo. Ó Pai, não há melhor coisa que isso. Ó Pai, que a nossa vida possa ansiar cada vez mais intimidade com o Senhor. Que possamos nos achegar a Ti, ó Pai, e sermos amigos, ouvirmos a Tua voz, sentirmos, ó Pai, o Teu querer para as nossas vidas. Ó Pai, incomode o coração de cada um. Assim como vemos o exemplo de George Miller, homem de oração, que nós, ó Pai, na nossa geração, homens de oração, com vidas piedosas, ó Pai, que possamos dedicar o nosso melhor tempo para o Senhor. Ó Pai, perdoa porque muitas vezes nós não conseguimos. Nós dedicamos ao Senhor o pior de nossas vidas. Ó Pai, nos perdoe e tenha misericórdia de nós. Em nome de Cristo Jesus.
te agradeço